Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente sexta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas. São Paulo que está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem venceu a equipe do Águia de Marabá, rodou o elenco 2-0, um jogo assim bom pra gente, né? A gente poderia ter até feito mais um gol, mas o que vale é a classificação, milhões nos nossos cofres, né, rapaziada? Até porque a classificação possibilitou aí uma renda para a equipe do São Paulo e o jogo foi de certa maneira muito interessante. Possibilitou o Lucas Moura voltar a balançar as redes, o Eric voltar a balançar as redes com uma linda assistência do Ferrarese, a gente tem que destacar, e o quase gol do Juan. Fez gol, comemorou, esteve ali presente com a torcida, né? Beijou o símbolo, o gol acabou sendo anulado, né, pelo VAR. Uma pena, um garoto que vem crescendo muito de rendimento, então a gente tem que ser justo também, né? Quando a gente veio para criticar, a gente criticou, teve algumas críticas aí que passaram do ponto nas redes sociais e tudo mais, mas a gente tem que fazer justiça, né? Principalmente com os garotos da base, quando eles estão vivendo um bom momento e o Juan tá crescendo de produção. Sei que vai ter muita gente criticando, xingando e tudo mais, mas a gente tem que ver também o que é verdade, né? Não, rapaziada? Então, São Paulo classificado 2-0 e mais um jogo de invencibilidade para o Zubeldia, né? Já são mais agora de 8 jogos no comando da nossa equipe e até o momento não perdeu, mais de um mês aí. Então São Paulo vem jogando muito bem. Como eu disse para vocês, mexeu um pouquinho no elenco, mas foi muito vantajoso e agora a gente vai seguir aí para as próximas competições. Lembrando que depois do Campeonato Brasileiro voltar, a gente vai pegar aí a pleno vapor a temporada. Tem Libertadores, tem agora a própria Copa do Brasil. Nós temos até o momento 13 equipes classificadas para as oitavas de finais. Restam 3 vagas, mas a gente não sabe ainda a data porque são 3 equipes do Rio Grande do Sul que estão brigando por vaga, né? O Grêmio, o Internacional justamente contra o Juventude e também o Ipiranga que está enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Então, não temos ainda todas as equipes confirmadas e também não temos ainda a data do sorteio. Vou lembrando que vai ser sorteio para esta próxima fase, data, horário, adversário, estádio e tudo mais. Vamos ter aí o sorteio quando a gente tiver essa confirmação, a gente traz para vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre Gabriel Sara, jogador que tá voando nesta temporada, foi um dos principais jogadores da Championship, a segunda divisão da Inglaterra. Quando a gente fala, mas a segunda divisão, mas o nível que os caras têm lá é absurdo, quase subiu, bateu na trave, rapaziada, a equipe do Norwich, que é justamente a equipe do Gabriel Sara, mas a gente traz uma notícia que já era de se imaginar, um jogador como ele não vai permanecer na segunda divisão da Inglaterra e já tem 2 clubes interessados em sua contratação. O primeiro é o Crystal Palace, que é um clube de tradição lá na Inglaterra, terminou em 10º colocado na competição, um clube que tem aí muitos bons jogadores, né? Um clube que tem muitos jogadores, tem só pra gente citar aqui como exemplo, tem 4 jogadores na seleção inglesa, além de outros jogadores espalhados aí por suas seleções. É uma equipe de tradição, uma equipe de Londres que está muito interessado na contratação do Gabriel Sara. E a outra equipe é a Roma, né? A Roma que vai disputar a Europa League na próxima temporada. Então, Gabriel Sara vive aí estes 2 momentos. Disputar a Premier League, que para mim é a principal competição de clubes aí nacional, ou jogar na Roma, que é uma equipe de muita tradição, não vive o seu melhor momento na história em questão de títulos e tudo mais, mas que pode disputar uma competição europeia, né? Que a Europa League é uma competição que vale muito, né? Inclusive, teve a final aí nesta última semana, né? A Atalanta venceu o Leverkusen. Então, se fosse você fosse o Gabriel Sara, tivesse com essas 2 propostas aí na mesa, né? Para qual clube você iria? Para o Crystal Palace ou para Roma? Eu acho que eu pensaria bem aí, mas talvez eu iria para o Crystal Palace. O país ele já está adaptado à língua, né? Isso envolve muita coisa. É um jogador de extrema... vamos dizer assim, ele é um coringa, né? E todo treinador, e o Crystal Palace gosta muito desse tipo de jogador, né? Tem jogadores semelhantes, é um clube muito jovem, o Gabriel Sara ainda é um jogador jovem, né? Então pode possibilitar aí ele de ter muita oportunidade, de ter muitos minutos na temporada, né? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, mas isso vai influenciar, obviamente, aqui, né, rapaziada? São Paulo tá muito atento a uma venda do Gabriel Sara, porque vai entrar bons milhões aí na nossa conta. E a gente vai ter uma informação à primeira mão agora de que o Alexandro está decidido a jogar no São Paulo Futebol Clube. São Paulo que comunicou o atleta do seu interesse, apresentou o projeto, o Zubeldia gostou aí da ideia e o Alexandro gostou da possibilidade de jogar na equipe do São Paulo. Tem uma fonte que está dizendo aí que o jogador será
jogador da equipe do São Paulo Futebol Clube. Lembrando que a Série A Team, que é justamente a divisão da Itália aí que a gente está falando, falta uma rodada ainda para acabar. Depois o jogador vai ficar livre no mercado e pode chegar de graça a outra equipe. Ele tem sondagens da Arábia Saudita e de alguns outros clubes do futebol europeu, mas ele gostou do que ouviu da equipe do São Paulo e pode pintar a partir de julho. Então, a gente está confirmando aqui uma informação que a gente recebeu antes de você xingar e criticar, não sei o que. Aguarde, rapaziada, aguarde, porque é uma fonte muito boa de que o Alexandro pode pintar na equipe do São Paulo. Falando ainda da lateral esquerda, tanto o Wellington, tanto o Patrick Lanza estão muito próximos de renovar. Então, o São Paulo vai ter aí 3 jogadores para essa posição. Patrick me agrada muito, vem jogando bem. O Wellington não me agrada tanto assim, mas para o Zubeldia, ele pode ser um jogador importante, então a gente não vai, né, criar caso aí, né, o jogador que foi próprio pedido aí do treinador, né, rapaziada, porque ele estava praticamente fora da equipe do São Paulo, não iria renovar, não tinha conversas e tudo mais. O Zubeldia chegou, gostou do atleta, chamou ele para conversar em particular e agora a situação muda, né, então o Wellington muito próximo de renovar o seu contrato, assim como o Patrick. O Patrick tem um contrato um pouquinho mais extenso, vai estender mais ainda, enquanto o Wellington também renova o seu contrato e agora com essa grande possibilidade de termos Alexandro na nossa equipe, que o Zubeldia gostou demais, porque ele pode fazer também, às vezes, como um terceiro zagueiro, assim como ele fez muitas vezes na Juventus. Ele é um lateral um pouco mais defensivo, né? Ele não é aquele lateral motorzinho que ataca tanto, ele é um lateral que compõe muito bem um sistema defensivo, e isso agradou demais o Zubeldia, que gosta dessas variações táticas, né? A gente já viu com 3 zagueiros, a gente já viu com uma linha de 4 defensores, então São Paulo mescla bastante, isso é muito importante, ter jogadores deste porte e deste nível, né? Até porque a gente vai lembrar mais uma vez que em 2022 ele foi titular da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. A gente está falando de menos de 2 anos, né? 1 ano e meio atrás o jogador era titular da seleção em uma Copa do Mundo. Acabou tendo uma lesão séria, né, que o tirou do restante da competição. Hoje ele não é mais o titular na Juventus e por isso está saindo. Ele já tinha sido comunicado, o contrato do jogador vai expirando, o jogador já tem 33 anos, então uma vinda ao futebol brasileiro é muito interessante para ele e o São Paulo comunicou todo esse desejo e vamos aguardar, porque em julho podemos ter o Alexandro vestindo a camisa da nossa equipe, que vai ser um baita de um reforço. Mas não para por aí, o São Paulo não vai contratar apenas este jogador. O Tricolor está em busca aí de um volante, a gente já comunicou para vocês também, a gente trouxe no último vídeo o nome do Matheus Henrique, que vai sair da equipe do Sassuolo, que foi rebaixado no futebol italiano e vai negociar alguns jogadores. O Matheus Henrique será um deles e ainda tem a possibilidade de um atacante e de um zagueiro. Exatamente, você não está escutando errado, é o São Paulo se movimentando demais. Eu acho que a gente tem muitas peças, mas se o Zubeldia identificou, então é porque realmente precisa, né? E a gente vai ter um calendário agora muito apertado. A gente teve apenas 2 rodadas do Brasileiro adiadas, né? Mas o calendário ele vai se encurtando cada vez mais, porque a gente está, por exemplo, nas oitavas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil. Já estamos confirmados. E aí tem o próprio Campeonato Brasileiro, que, se eu não me engano, acho que foram 7 rodadas, né? Então faltam 30 rodadas, 31 para acabar. Então é um calendário muito apertado e muito extenso. Então a gente precisa de jogadores. Por exemplo, o Calera ainda está machucado, então a gente precisa de uma reposição. Aí o Wellington estava machucado, o Patrick era uma dúvida, né? Então a gente vai citando muitas posições que realmente precisam de peças, né? O ataque eu sinceramente não acho que o São Paulo precisa. Eu acho que o São Paulo tem um time que pode sim ser campeão. A gente vai em busca do bicampeonato da Copa do Brasil, a gente vai em busca do Tetra da Libertadores e o Campeonato Brasileiro, quem sabe? Nós estamos apenas a 3 pontos do líder. Não é demais sonhar. A gente vem somando pontos. A gente começou mal, 2 derrotas, mas a gente vem somando pontos. São aí 9 jogos sem nenhuma derrota, né? 2 empates nesse meio tempo, empate com 0-0 Palmeiras, 0-0 também com a equipe do Barcelona e o restante vitórias e vitória até com uma certa tranquilidade. 2 gols de diferença, né? 2-0 contra o Águia nesse jogo agora, tinha sido 3-1, 3-1 contra o Vitória, 3-1 contra o Cobressal, 2-0 contra o Barcelona, 3-0 no Atlético Goianiense. Então, é o São Paulo que vem criando corpo e vem crescendo muito nesta temporada, né? Então, a gente pode sim ter uma expectativa muito boa para esse ano de 2024. Ano passado, a gente foi indo nos trancos e barrancos, 1 ano sem ganhar fora de casa, foi indo na Copa do Brasil e teve título. E esse ano, para mim, o elenco está mais encorpado ainda. Então, existe sim a possibilidade da gente sonhar, quem sabe uma Libertadores, quem sabe um bicampeonato de uma Copa do Brasil, né? Não é demais. E o Campeonato Brasileiro, a gente vai indo, né, rapaziada? A gente vai indo
e vai brigando, como eu disse, estamos apenas 3 pontos do líder, né? Então é sempre importante estar ali em cima, tá somando pontos, fechado? Então se você é novo aqui no canal e quer acompanhar diariamente essas notícias, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que está nos acompanhando, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!